Gente, obrigado aí, boa tarde. Hoje na maratona a gente vai falar de um produto que me pediram aí nos comentários. Eu particularmente não conheço nada, eu só sei da sigla desse produto, mas eu tenho o maior interesse de saber. E eu lembro que quando colocaram nos comentários, é engraçado, né? Quando a gente começa a participar de algumas lives, começa a ver conteúdo que faz sentido para o nosso mercado, começa a gravar algumas pessoas que são especialistas, né? E quando veio o Genou, a primeira coisa que veio na cabeça foi a Carol. Eu falei, caramba, vou chamar, vou ver se ela topa o convite aí. E foi de primeira, né, Carol? Foi muito legal, né, essa sinergia aí. E eu gostaria que você se apresenta para a galera aqui. Deixa o pessoal te conhecer, fala um pouquinho aí do teu trabalho, quem é a Carol. E aí depois a gente já vai com porrada de conteúdo. Com certeza. Primeiro, obrigada aí pelo convite. Também já acompanho o seu trabalho, mesma coisa por aqui. O legal desse tempo também é isso, né? Que a gente está tendo a oportunidade de trocar ideias justamente com outros profissionais e dividir conhecimento, que no fundo, e aí já aproveitando a brecha, é justamente o que eu faço, tá? Eu sou especialista em linhas financeiras, para quem ainda não me conhece. Então, seguro Genou, seguro INO, seguro garantia, cyber, enfim. E a minha empresa, NG Expertise, é justamente uma consultoria e uma empresa de cursos de especialização e capacitação nesse tipo de seguro, tá? Então, é isso que eu faço. O Genou é o meu carro-chefe, realmente, e tem ganhado muita visibilidade por conta dessa crise toda, né? A gente tem lido muitas matérias, enfim, muitas questões aí que responsabilizam, de fato, os administradores por conta de questões financeiras e por aí vai. Então, é um assunto realmente importante e existe um preconceito, digamos, no mercado de que Genou é só para grandes empresas, e não é. Muito pelo contrário, né? Nessa crise principalmente, em qualquer outra, na verdade, que tenha um impacto financeiro significativo, como a que a gente está passando, o pequeno e o médio empresário são os mais afetados, tá? Então, é aquela história da gente, corretor, né? Eu entendo que seja o nosso papel enquanto consultor de risco, de justamente educar os nossos clientes sobre esse tipo de solução que já tem disponível no mercado e é mais acessível do que a gente imagina, tá? Meu, que legal. É muito legal você ter falado isso. Eu não sei se a galera que está com a gente aqui tem a mesma percepção, mas olha só, né? Você já acabou de quebrar uma crença minha aqui. Quando você fala assim, muita gente tem o pensamento de que Genou para empresas grandes, né? Vou te falar, pensamento, talvez um senso comum muito forte, né? Mas quando você olha, acho que um seguro que é gringo, que tem o nome gringo, o nome inglês aí no caso, né? Eu acho que isso acaba remetendo deve ser um seguro muito chique, só para empresas que têm muito dinheiro, empresas muito grandes, né? E você já trazendo essa quebra de paradigma aí que não é para só empresa grande, acho que já vai trazer um público enorme aí de corretores para poder atuar nesse ramo. Então, assim, hoje em dia, muito pelo contrário, tá? A gente tem aí por volta de 20 seguradoras que atuam já com essa modalidade, muitas delas com cotação, inclusive, pelo portal, né, Facilities. Só para a gente ter uma ideia, eu vou dar uma ideia de faturamento, assim, só como uma referência. Então, 1 milhão de faturamento ano, já a maioria das seguradoras aceitam, e tem sim outras seguradoras que cotam faturamentos inferiores a esse, tá? É lógico que o risco de uma grande empresa, de uma empresa listada em bolsa, ele é maior, né? Existe a CVM, a gente sabe aí, mas o risco das empresas pequenas, por conta da nossa legislação, né? A gente tem questões aqui como penhora online, questão da desconsideração da personalidade jurídica, isso se aplica a qualquer tipo de empresa e, de novo, nesse tipo de crise, questões trabalhistas, questões tributárias, questões consumeristas, questões regulatórias e por aí vai, tendem a aumentar muito, tá? Então, enfim, esse é um preconceito que eu justamente tento quebrar por aqui, legal, né? Porque eu sou suspeita para falar, é claro, mas é uma super solução
para os nossos clientes, realmente, principalmente nesse momento, porque o que a gente tende a esquecer é que é um seguro de proteção de ativos, né? Não deixa de ser. Então, até pegando a brecha aí da sigla, só para contextualizar quem não sabe, né? D&O significa Directors and Officers, ou seja, ele é um seguro de responsabilidade civil que cobre os diretores e administradores, tá? O conceito de segurado ele é até um pouco mais amplo do que isso, cobre basicamente qualquer gestor, mas ele é um seguro que ele é contratado. Travou na hora que você falou assim, é um seguro de diretores e administradores que cobre aí, a gente não, eu pelo menos não vou ouvir aqui, não sei se o pessoal conseguiu ouvir. Só para a gente ter em mente o seguinte, quem contrata o seguro é a empresa, tá? É o CNPJ, então é um seguro empresarial. Mas até onde eu escutei, que acho que o pessoal pegou aqui também, que o D&O é um seguro que ele é contratado pelas empresas, certo? Perfeito, exatamente. Apesar do beneficiário, tá, do segurado, serem os gestores, o diretor, administrador, enfim. E aí é literalmente por cargo isso, tá? Como a gente vai ver, né? Que agora a gente vai entrar no detalhe aí das condições gerais, mas era só para dar uma visão geral para quem não sabe o que é D&O. Então ele é um RC, mas que cobre os diretores, enfim, os gestores aí da companhia. Legal. E qual seguradora que você vai abordar aí, Carol? Qual vai ser a companhia? Vamos lá. Eu escolhi a Zurich porque é uma seguradora que é uma super referência no mercado, tem uma grande experiência, ela tem produtos, né, desde pequenas e médias empresas, como eu comentei, ela é uma das que tem facility, né, que é aquele tipo de produto que já tem um preço pré-definido, enfim, é super competitivo, e também é uma grande referência, ela que emite aí as maiores apólices do mercado. Então, é um clausulado e acaba sendo uma boa referência sobre o produto, né, de maneira geral, mas eu vou apontando aqui também quais são as diferenças, tá? Legal, legal. Manda bala. Vamos lá. Então, primeiro, de novo, o conceito, né? Ele é uma apólice de responsabilidade civil, tá? Então, ele é um RC que é contratado pela empresa. O primeiro conceito da apólice, que é interessante da gente entender, é que ele é uma apólice à base de reclamação com notificação. O que significa isso? Significa que, independente de quando aconteceu o fato gerador, quando entrar a reclamação, ou seja, quando o diretor ele for processado, é que vai contar, e é essa apólice vigente na época da reclamação que vai cobrir, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu já tenha mandado um funcionário embora há 1 ano, e só depois de 1 ano é que ele entra com processo, tanto contra a empresa, quanto envolvendo ali o gestor direto dele, tá? A apólice que vai cobrir é a que estiver vigente na época da reclamação. Então, esse é o primeiro conceito importante aí da apólice de D&O. Ele é o que a gente chama de apólice à base de reclamação com notificação, tá? Tá bom. O segundo conceito muito importante e muito interessante também nesse tipo de apólice é a data de retroatividade. Geralmente, esse tipo de seguro ele tem retroatividade ilimitada para fatos desconhecidos. O que significa isso? Significa que, independente de quando aconteceu o fato gerador, então se a empresa já tem 10 anos de operação, já passou por crise, já teve demissão coletiva, enfim, independente do que ela já tenha no passado, se ela contratou hoje uma apólice de D&O, amanhã surgiu uma reclamação, tem cobertura, porque a retroatividade ela é ilimitada. Lembrando que é lógico, se já é uma reclamação já conhecida, não tem cobertura da mesma maneira, eu gosto dessa expressão, não tem cobertura para carro já batido, né? Perfeito, então, perfeito. É a mesma coisa, tá? O mesmo conceito. Então, ainda nessa linha, um outro conceito interessante desse clausulado é o fato gerador. Então, o fato gerador é justamente o acontecimento, né, a ocorrência que vai aí incitar uma futura reclamação. Lembrando que é uma apólice de reclamação, então o que a gente está cobrindo aqui é quando literalmente já virou um processo, mas não necessariamente um processo judicial, pode ser uma reclamação extrajudicial ainda, tá? Tá bom. Então, uma reclamação formal, uma solicitação alegando algum prejuízo financeiro de qualquer terceiro, e aí a gente está falando de funcionários, órgãos públicos, clientes, enfim, qualquer terceiro que venha a questionar o diretor na pessoa física. Lembrando, não é um sinistro do CNPJ, tá? E isso já é considerado um sinistro nesse tipo de apólice? Já é considerado um sinistro. Esse é justamente o gatilho, tá? A reclamação
é o sinistro da pólice. E aí, o que ele cobre, né? Por ser uma pólice de responsabilidade civil, ele cobre os custos de defesa, acordos e indenizações. Então, na prática, o que acontece quando um diretor ele é processado, ele tem que contratar um bom advogado, né? Isso aí é, enfim, essencial. E aí, eventualmente, negociar um acordo, ou se tiver que pagar alguma indenização para terceiro. E isso é duplamente interessante, né? Tanto para o diretor quanto para a empresa, porque na prática, quem paga isso tudo, né? Se é lógico, o diretor estava agindo de boa fé e no interesse da empresa, né? Com aquela tomada de decisão. Vou dar um exemplo. Agora, empresas que estão demitindo na crise. Foi uma decisão que ele teve que tomar, ele teve que demitir. Aquilo pode virar uma ação coletiva que recaia contra não apenas a empresa. Geralmente, é claro que a empresa é a primeira processada, mas, de novo, aqui no Brasil a gente tem artigos na nossa legislação que pode, sim, esse tipo de dívida, né, digamos, recair contra os administradores da companhia, tá? Tá bom. Então, é isso que cobre o GNO. Legal. Mais um conceito muito interessante é o de ato danoso, tá? Então, por ser uma pólice de responsabilidade civil, de novo, o que ele cobre? Aquelas três palavrinhas-chave, tá? Negligência, imperícia e imprudência, tá? Lembrando que não precisa ser uma negligência de fato, apesar de que é claro que pode acontecer, né, numa tomada de decisão de você negligente, mas uma simples alegação de negligência também já está coberto, porque você já tem que contratar um advogado para explicar aquilo, tá? Então, assim, ele não cobre só tomada de decisões erradas, digamos, né? Tá. Você pode ser questionado mesmo no modus operandi tradicional aí da sua companhia. Um exemplo disso são, por exemplo, as empresas de saúde, né? Em toda essa crise que a gente está vivendo. Então, o cara pode vir a ser questionado se alguém faleceu ou não, se algum médico infectado, se estava usando o devido EPI. Enfim, isso tudo, quem tem a responsabilidade, além da empresa CNPJ, também é o administrador, o gestor, que é ali legalmente responsável. Tá? Legal. Então, isso é importante. Uma outra coisa muito importante que a gente tem que entender aqui, até porque eu comentei sobre cobrir questões trabalhistas e etc., tem uma ressalva. Não estão cobertos, logicamente, os tributos que forem propriamente e legalmente devidos pela companhia, tá? Tá bom. Então, se eu tenho que pagar multa rescisória, FGTS, enfim, esse tipo de coisa não tem cobertura no seguro de GNO, tá? Mas, ainda nessa linha, o seguro ele dá, sim, cobertura para o que a gente chama de práticas trabalhistas indevidas. O que é isso? E isso hoje em dia é muito comum, tá? São processos de danos morais. Então, assédio, discriminação, preconceito, esse tipo de questão também, hoje em dia é cada vez mais comum surgir questionamentos, tá? De novo, a gente não está falando aqui de um ato doloso que realmente ele tenha cometido, porque aí estaria excluído, a gente vai chegar nessa parte. Mas eu estou falando de uma cobertura para contratar o leito do advogado, etc., porque pode acontecer e, de novo, isso sairia do bolso da empresa, tá? Então também é uma proteção. Deixa eu te perguntar, posso fazer uma pergunta de curiosidade de uma situação que aconteceu, que eu passei, inclusive. Você me falando agora aqui, me vê a história na cabeça. Óbvio que eu não vou falar empresa, mas eu trabalhei numa empresa que eu tive um problema grave até, né? Com um diretor de assédio com as minhas diretas, as minhas colaboradoras lá, né? As minhas que respondiam para mim. E era grave, não era só com elas, né? Tinha até com outras pessoas dentro da companhia. Tanto que depois ele saiu da empresa, não sei, acho que a empresa, não sei se mandou embora por justa causa, enfim. Mas uma situação dessa, se há uma ação contra ele, o GNO caberia. O GNO caberia. E vou só fazer a seguinte ressalva, tá? A gente vai chegar nessa parte, mas tem exclusão se for ato doloso, mas não cabe à seguradora esse poder de justiça, tá? Então vai correr o processo, se foi ato doloso, ou seja, se teve a intenção de, né, que é isso que significa aqui no juridiquês, aí não cobre. Mas ele tem direito a se defender, se explicar, contratar um bom advogado, fazer eventualmente um acordo, porque aí não transitaria em julgado, aí teria cobertura, tá? Então tem em partes, lembrando que vai depender aí do trâmite jurídico mesmo. Isso não cabe à seguradora. Poxa, isso aqui tá meio estranho. Esse cara eu acho que cometeu, não vou cobrir. Não cabe à seguradora isso. Tá bom. Tá? Ela vai indenizar, enfim, depois se for ato doloso, aí sim ela tem o famoso direito de regresso, que aí se aplica aquela cláusula tradicional, tá? Beleza, legal, legal.
Vamos lá, próximo item aqui, é lógico que tem várias outras questões, tá, gente? Estou separando os principais para contextualizar o seguro. Quantas páginas tem essa condição geral, por curiosidade? Ah, cara, deixa eu até ver aqui. Tem muitas aí? 165. Quantas? 165. Meu Deus, eu peguei uma que eu fiz aqui, Carol, acho que foi a do seguro de vida da Icatu, se eu não me engano. Tinha 80, eu já achei um absurdo. 170, meu Deus do céu, 100, é muita coisa, né? É muita coisa. É por isso que as pessoas amam ler condição geral, né? É um documento maravilhoso. Assim, a gente que é especialista lê tudo. Essa aqui, ler, por exemplo, eu sei quase de cor. Mas é verdade, é a parte chata, não tem jeito. E assim, isso tudo que eu estou te falando, esses conceitos são bem parecidos nas outras apólices também. Tá. Porque isso é meio padrão da SUSEP, tá? É claro que algumas seguradoras têm mais apetite para um risco, para outro, enfim, um sublimite a mais, uma extensão melhorzinha, né? Mas isso daqui serve como conceito geral de D&O, tá, gente? Não só da Zurich. Muito bom. Uma outra coisa muito interessante da gente entender é o seguinte, isso é um conceito, isso não está escrito na pólice, tá? O D&O é o que a gente chama de all risks. O que significa isso? Tudo que não estiver excluído está coberto. É mais ou menos isso. Então eu vou explicar agora as exclusões, que é justamente o que não tem cobertura no seguro D&O, tá? Ótimo. Lembrando que a gente está falando aqui sempre de tomada de decisão, tá? Atos de gestão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo tosco aqui só para ficar claro. Se o diretor está subindo a serra, atropelou alguém e é processado criminalmente, esse tipo de processo não tem cobertura porque não tem nada a ver com a operação dele na empresa, tá? Literalmente para processos ali relacionados à tomada de decisão na companhia. Tá bom. O primeiro, ato doloso, a gente já falou disso, não cabe à seguradora esse poder de justiça, mas isso não tem cobertura. Reclamações já conhecidas, também já comentamos sobre isso, né? Seguro de carro batido, não tem como fazer. Se já tiver alguma coisa em andamento, isso não tem cobertura. Reclamações relacionadas a planos de previdência. Então, esse é um risco muito específico, tá? Muito regulamentado. Então, existe um D&O específico para planos de previdência, que se chama PTL, que é Pension Trust Liability. É um D&O adaptado, porque tem uma regulamentação específica que não deixa planos de previdência contratarem D&O direito, enfim. Então, isso é uma exclusão do D&O tradicional, tá? Isso eu já comentei, enquanto cidadãos, né, não tem cobertura, então se eu atropelei, se eu machuquei alguém, sou processado por isso, isso não tem a ver com a empresa, isso também não tem cobertura. Uma que é bem interessante, chama atos lesivos contra a administração pública e privada, isso é um jeito bonito de excluir corrupção. Antigamente não tinha exclusão para isso, e depois de Lava Jato e etc., surgiu essa exclusão. Mas é importante, esse é um ponto de atenção dos clausulados, dizer o seguinte, tem seguradoras que excluem completamente, ou seja, até a alegação de que o cara pode estar sendo questionado por corrupção e não cometeu, né? Na teoria ele teria direito de contratar um advogado e etc., mas algumas seguradoras também, e é o caso da Zurich, mas não em todas as cotações, por isso que eu digo que é um ponto de atenção, você tem como pedir o seguinte, se o cara for julgado inocente, você tem o reembolso dos custos de defesa, tá? Então, diferente de como funciona o D&O tradicional, ou seja, eu vou pagando o custo de defesa, etc., e depois, se for ato doloso, a seguradora corre atrás. Quando o assunto é corrupção, é o contrário, está excluído. Se ele for julgado inocente, é que tem cobertura ao contrário, tá? Então, entendi. Essa é uma exclusão interessante e relativamente nova aí do mercado. Legal. Multas e penalidades também é uma exclusão, mas pode ser contratada a extensão. E aí é importante dizer aqui, já que a gente está analisando o clausulado, né? A Zurich especificamente só cobre multas cíveis e administrativas, não cobre, por exemplo, multas criminais, tá? Esse tipo de multa, isso aí depende realmente um pouco de seguradora para seguradora. E outras exclusões que aí também podem ser contratadas, tipo a multa, entendeu? Então, por exemplo, esse clausulado aqui, ele exclui reclamações de danos ambientais. Isso também pode ser contratada a extensão, que a gente chama. E aí agora a gente vai passar justamente para a parte das extensões, tá? Que são, além dessas coberturas básicas, ou seja, custos de defesa, acordos, indenizações, o que mais que pode ser contratado adicionalmente, tá?
E aí você não precisa pedir isso. Isso aqui é uma dica prática. Geralmente já vem essa cotação bem completinha, tá? Tá. E qual que é a cobertura, você fala assim, a cobertura básica do D&O? É uma só ou é um grupo de várias coberturas? É um grupo, boa pergunta. Então, a cobertura básica chama cobertura A, que é a indenização direta ao administrador, ou seja, em casos onde a seguradora ela indeniza, né, reembolsa, faz o pagamento direto para o administrador. A cobertura B, que se chama reembolso ao tomador, ou seja, naquela hipótese que eu já comentei que é muito comum, onde a empresa assume, né, os custos, ela tem o direito de solicitar o reembolso à companhia, essa é a cobertura B. E a cobertura C, que na verdade só se aplica a empresas de capital aberto, que é a cobertura de reclamações de mercado de capitais, ou seja, valores mobiliários, tá? E aí, essa é a única exceção, inclusive, no D&O, que a empresa, o CNPJ, se equipara a segurado. Então, empresas de capital aberto listadas em bolsa que contratam essa cobertura C, e aí tem cobertura para CVM, reclamações de acionistas, enfim, reclamações aí no âmbito do mercado de capitais, tá? Legal. Boa pergunta. Esse é o básico. Esse é o básico para começar até uma policy de D&O, né? Legal, legal. É que a gente sempre pega essa coisa de cobertura básica, né? E falei, poxa, qual do D&O? Como será que é, né? Será que tem uma só, um grupo? Assim, para começar a ter esse tipo de proteção, legal ter essas três aí, né? A, B, C? O nome que você chama ABC, né? ABC, lembrando que a C só se aplica a empresas de capital aberto. Show. Exatamente. Muito legal. Mas assim, a maioria das cotações, como eu comentei, né, elas já vêm completas com essas extensões também. Tá? Assim, aquilo ali é o básico e por experiência faz pouca diferença você tirar uma ou outra cobertura, tá? Claro que assim, coberturas como danos ambientais, multas que pesam um pouco, algumas seguradoras até colocam o preço separado, mas são essas, assim, basicamente, a cobertura C, logicamente, com o risco de mercado de capitais, CVM, SEC, enfim. Imagina uma empresa que tem ADR, né? Esse risco Estados Unidos, logicamente, os caras têm uma cultura de litígio muito diferente da nossa. Então, é um risco muito alto. Legal. E aí eu separei só mais algumas... Pode me interromper, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, que eu sei que é isso aí. Deixa eu ver, se parecer pergunta aqui, eu vou te falando, porque eu sei que você está concentrado aí. Galera, se tiver pergunta, pode mandar na caixinha aqui, que eu já vou falando para Carol. Já veio, olha lá. Carol, André, uma dúvida. Assim, como calcular o limite máximo de garantia? Como calcular o limite máximo de garantia deste seguro? Boa pergunta aí, Fabinho. É uma boa dúvida. Vamos lá. Deixa eu explicar como é que é o limite. O limite, primeira coisa, no D&O, ele é um limite único, anual e compartilhado entre todos os segurados, tá? Então, não existe uma fórmula mágica, eu não tenho como te dizer, é mais ou menos uma referência pelo total de ativos, porque, sinceramente, na prática, não é bem por aí. Mas, por experiência, para qualquer tamanho de empresa, eu, Carol, sugiro no mínimo 1 milhão de limite, tá? E aí, lógico, dependendo do tamanho da empresa, se eu tenho, enfim, X funcionários, X faturamento, isso aí vai aumentando, tá? Mas não existe uma fórmula mágica, isso aí vai muito de um benchmarking e de uma experiência. Então, naturalmente, estou falando de novo, por mim, Carol, quando é um cliente, por exemplo, do ramo de petróleo, e aí eu já sei qual é mais ou menos o risco, eu sei mais ou menos qual é o nível de reclamação que tem, eu sei qual é, por experiência, de novo, vai muito mais um benchmarking, um limite confortável para esse cara. E aí já divido com vocês no mínimo 10 milhões de reais, porque operações que têm esse risco de danos ambientais, a gente está falando de possíveis processos criminais, né, do Ministério Público e tal, e aí a defesa desses executivos em processos criminais são altíssimas, as multas, idem e por aí vai. Então, assim, eu adoraria ter uma resposta, uma fórmula, né? Mas, e aí eu vou dar uma dica meio comercial, assim. Isso depende um pouco do orçamento do cliente também. Porque, assim, aí você vai conversar com uma empresa, a gente tem 10 diretores aqui, a gente ficaria confortável com 30 milhões de cobertura. Mas o cara, às vezes, não tem orçamento para contratar 30 milhões de primeira. Começa com 5 milhões, vai criando a cultura, aumenta. Então, isso vai um pouco também. Dá para fazer essa conta ao contrário, entendeu? Porque a taxa ela é aplicada em cima do limite. Então, depende, como é que está o seu orçamento de seguros? Você tem 2 mil ou você tem 10 mil para contratar essa pólice? Quando a gente está falando de responsabilidade civil, e aí é uma análise, o céu é o limite.
Eu não tenho como te dizer que o máximo de acidente ou de responsabilidade que pode recair em você é 10 milhões. Aí vou dar de novo um exemplo esdrúxulo aqui, só para ficar bem claro. Quem sabe, quem imaginaria o tamanho do prejuízo que foi o desastre ambiental de Mariana, por exemplo, de Brumadinho? Entendeu? Isso aí não tem limite, cara. Verdade. A Vale podia ter, sei lá, não sei quanto tinha, tá? Tô chutando 200 milhões contratados de dólares, que não ia cobrir aquilo. Então, assim, RC, de novo, o Genoa ele é um RC. Tudo pode acontecer, tá? Tudo pode acontecer. A empresa pode quebrar, pode entrar em recuperação judicial, a gente não sabe o tamanho do perrengue, né? Tá. Então... Mas isso foi uma referência, eu acho que vai um pouco da experiência, do feeling, e tem esse lado comercial de ver qual é o orçamento do cliente, tá? Posso aproveitar, Carol, que você falou isso e me deu uma curiosidade aqui, né? Eu não sei nem se isso é pronto, né? Por exemplo, quando você fala assim, um capital de 1 milhão, quanto ficaria para a empresa o prêmio? Tem uma média, um ticket médio de quanto a empresa paga para esse tipo de cobertura? Vamos lá, eu vou te dar mas assim, para ter uma ideia, né? Uma referência, para ter uma ideia mesmo. Isso, é uma referência, até porque depende muito do tipo de empresa. Sim. E tal. Mas a taxa desse tipo de seguro, para uma empresa de um risco tranquilo, hoje em dia varia de 0,2% a 0,5%. Então a gente está falando aí de um prêmio muito barato, de 2 Nossa, é verdade. Reais. Caramba, é barato, né? Tá? De novo, para uma empresa com risco tranquilo, Sim. que não tem histórico de reclamações, entendeu? Sei lá, uma rede de restaurantes, Sim, entendeu? sim. Quando a gente começa a falar de empresas maiores, com histórico, é possível contratar também, né? Mas é lógico que aí essa taxa vai agravando, o risco vai mudando um pouco. E o percentual de comissão para o corretor é interessante também nesse produto? É interessante. Geralmente a gente usa 20%, só usa menos do que isso quando está em concorrência. Tá. Aí não tem o que fazer. Poxa, mas é um percentual bom. A gente ainda, o cliente, né, a cultura do brasileiro ainda vai um pouco no preço. No Genoa, por conta da sensibilidade, de ser uma, né, enfim, a diretoria geralmente opta assim, por uma seguradora de primeira linha, assim, o cara não vai contratar o mais barato porque ele sabe que pode sair caro, ele pode não ter a cobertura do sinistro, mas, enfim, sendo todas de primeira linha, a gente sabe que no fundo o preço conta assim um pouco. Ah, legal. Mas a média é 20%, tá? Muito bom, muito bom. Eu separei aqui ainda mais algumas extensões. Vamos, pode ser? Vamos que a gente tem ainda, deixa eu ver aqui, pela contagem, a gente tem 25 minutos. Então show de bola, vamos lá. Tranquilo. A cobertura de penhor online, que é uma que muita gente tem dúvida, e aí isso é interessante porque eu vou fazer um paralelo com a legislação, tá, do seguro. Então, de novo, aqui no Brasil a gente tem artigos muito específicos da nossa legislação, e aí quando eu digo legislação eu estou falando de Código de Defesa do Consumidor, eu estou falando de CPC, eu estou falando de Código Tributário, Ambiental, enfim, muitas questões mesmo que prevêem essa responsabilização direta do administrador, e a penhora online é uma delas. Vou dividir uma experiência com vocês para você ver como realmente é muito mais comum do que a gente imagina. Eu tinha um cliente que era uma academia pequena, mas ele tinha recém-contratado um diretor financeiro, esse cara já me conhecia de outra empresa, enfim, contratou o seguro de novo. Um mês depois, o juiz trabalhista, né, penhorou toda a conta dele, todos os bens dele, por conta de uma reclamação trabalhista de uma empresa que era terceirizada e anterior à entrada dele. Então, assim, o negócio realmente chega a ser um pouco abusivo, entendeu? Então, é muito mais comum do que a gente imagina. De novo, não era uma mega companhia, não estou falando de uma Vale, não estou falando... Assim, era uma academia, Sim. cara. Uma academia do bairro, que eu conheci o diretor, que era meu amigo, que graças a Deus tinha dia novo. Olha, ainda bem que ele fez, hein? Então, assim, estou dividindo essa experiência só para vocês... já vi vários outros casos, mas só para a gente entender que realmente é um risco que acontece. E aí, na prática, como é que funciona, então, essa cobertura, né? A seguradora, se a conta desse administrador for bloqueada, ela dá, tipo, uma mesada para esse administrador até que os bens sejam desbloqueados, e lembrando que ela vai estar também ajudando ele a contratar um excelente advogado, né? Para, enfim, liberar aí o quanto antes esses bens, tá? Então, é uma cobertura interessante e que a maioria das seguradoras também oferece. Nossa, que legal isso daí, né? Pelo que você falou, parece, se eu fosse comparar com o seguro de vida, parece o DIT, né? No vida, Sim. que é quando você fica afastado do trabalho, por algum motivo de doença ou acidente, tem um salário lá. Aí, no caso, se tem uma situação dessa, a seguradora paga um
uma mesada aí, um salário, não sei como é que se chama isso no dia novo. Exatamente. E eu confesso que eu gosto desse paralelo do dia novo com o seguro de vida, porque assim, volto a dizer, e eu bato muito nessa tecla, ele é um seguro de proteção de ativos, de proteção de patrimônio. Porque numa dessas bloqueia a sua conta, a conta da sua mulher, enfim, o seu apartamento, o seu carro. A gente faz seguro de tudo e não faz seguro disso. De novo, por conta da legislação, e eu que conheço, ser um administrador no Brasil ser corajoso. Entendeu? Porque tem muita questão tributária, tem muita questão que o juiz pode aplicar desconsideração da personalidade jurídica, que é outra extensão e outro artigo da nossa legislação, que pode sim essas dívidas que são originalmente da empresa virem a ser cobradas desse diretor, desse administrador, tá? Então, isso é importante por conta, enfim, de toda essa exposição específica que a gente tem aqui. É um seguro importante em todo mundo, enfim, famoso, Estados Unidos, lógico, né? Foi o primeiro aí, mas aqui no Brasil a gente tem essas questões que faz ele ser especialmente importante, tá? Essencial. Ó, você viu aí, Carol, uma pergunta que chegou? Deixa eu ver. O dolo, nesse caso, onde não foi responsável, é considerado? Vamos lá, vou até fazer um paralelo. Eu não sou advogada, tá, gente? É lógico que eu entendo bem sobre isso, porque eu trabalho com isso, mas eu não sou advogada. Eu ia perguntar se uma das suas formações era direito, porque você fala bem pra caramba, né? A linguagem, né, desse meio, né? Legal. Eu tenho bastante experiência, mas eu gosto de fazer essa ressalva. O que não tem cobertura é ato ilícito doloso, que pelo que eu entendo do conceito é quando tem intenção de... Tá? Outra coisa que também não tem cobertura é quando é culpa equiparável a dolo, que também é um conceito jurídico, mas que, de novo, cai no mesmo conceito de ser dolo. Mais um que não tem cobertura, mas que cai na mesma questão, quando tem confissão, né? Então, eu realmente fiz aquilo. Isso aí também não tem cobertura. Mas, volto a dizer, isso não cabe à seguradora, tá? Então, naquele caso que você disse, o cara estava sendo processado por assédio sexual, que é uma questão super séria, a seguradora não pode dizer, esse cara é estranho mesmo, já tinha há muito tempo, não vou cobrir. Não cabe a ela isso, tá? Então, ela vai, sim, pagar os honorários, etc. E isso aí vai caber a estratégia do advogado que ele contratar. Se ele assumir culpa, não vai ter cobertura. Não tem cobertura, tá? Legal. Isso. Tá? Não sei se ficou claro, porque eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas... Eu acho que sim, pelo menos eu... Depois a Flavinha, acho que está aqui, ó. Eu tô ruim de enxergar aqui, mas acho que é a Flávia que perguntou. Flavinha, depois coloca aí se ficou claro, tá? Senão dá uma mudada na pergunta aí que a gente esclarece. Perfeito, porque o outro conceito é culposo, quando você não teve a intenção, mas acabou acontecendo, né? Enfim, entendo que seja isso. Legal. Tá? Então, de maneira geral, só frisando, né, a responsabilidade trabalhista, tributária, previdenciária, relacionada a questões ambientais, relacionada a questões regulatórias, enfim, qualquer tipo de responsabilidade nesse sentido, tá? Uma outra extensão interessante é a de despesas de publicidade. O que é isso? Hoje em dia a gente sabe que qualquer coisa sai no valor econômico, né, e etc. Então, existe um risco grande aí, lembrando que como a gente está protegendo o administrador, de um dano à reputação, né? Então, a própria apólice disponibiliza uma verba para que ele contrate, se for o caso, uma assessoria de imprensa, por exemplo, para auxiliá-lo aí nesse momento de crise, tá? Ou, enfim, de uma reclamação. Tá. Outro interessante é o tomador versus o segurado. E aí é quando a própria empresa processa o diretor. Por incrível que pareça, isso é mais comum do que a gente imagina. A gente tem alguns sinistros famosos aí no mercado. Então, Sadia Perdigão, Aracruz Celulose, enfim, para citar alguns nomes famosos aí que vocês vão lembrar, que foi a própria empresa que processou o diretor por alguma tomada de decisão, diretor financeiro, até se eu não me engano, que acarretou num prejuízo financeiro para a companhia. Então... Isso pode parecer assim, poxa, mas não é a empresa que contrata o seguro, isso não tem um conflito de interesse. De novo, o beneficiário aqui, o segurado, é o diretor. Então, ele utilizou, estou dando esse que é um sinistro famoso, é pública essa informação, ele usou a apólice até o máximo do limite, contratou os melhores advogados do mercado. Hoje em dia, esse é um caso relativamente antigo, então a gente já sabe que o diretor até ganhou a ação. Enfim, então esse tipo de cobertura também está coberto aqui, que é interessante, de novo. Quem está coberto aqui é o próprio diretor, tá? Legal. Então, isso é uma proteção também quando ele vai tomar um novo emprego, né? Um novo cargo.
de certa maneira, de saber que ele tem essa proteção, mesmo que a empresa, em algum momento, discorde dele, né? Que foi o caso. Legal. Tá? Uma outra interessante também é a de inabilitação de cargo. O que acontece? Tem alguns órgãos reguladores do nosso mercado que eles podem aplicar essa sanção, por exemplo, o Bacen, a CVM, que significa que esse cara, né, por exemplo, por conta de alguma questão, de algum processo, não pode mais atuar como administrador de empresas privadas ou do ramo X, Y, vai depender da sanção, durante um período de tempo. E aí, o que a seguradora faz é parecido com a penhora online. Ela vai indenizando como se fosse uma mesada para esse cara até que ou passe esse tempo ou esgote o limite da pólice, né? Porque também depende. Então, é como se fosse uma cobertura adicional também, tá? Legal. Uma coisa muito interessante é que esse tipo de seguro, geralmente, ele não tem franquia. Então, isso é muito legal. Isso é até um argumento comercial, né? Então, assim, teve qualquer probleminha, já quer contratar um advogado, sabe? Até para a bola de neve não virar maior, né? Digamos, aquela história. A seguradora vê com bons olhos isso. Ela sabe que tratando no início, a probabilidade de virar um problema sério é muito menor. Então, isso é bem legal, tá? Lógico, nas coberturas A e B, aquela cobertura C, que é mais crítica, de mercado de capitais, que cobre também a empresa, muito pelo contrário, geralmente tem uma franquia alta, tá? Geralmente tem uma franquia alta, porque aí a gente está cobrindo a própria empresa, enfim, o risco é realmente muito mais alto. Legal. No que se refere a... tem uma cláusula muito interessante, que é importante, principalmente, aliás, agora nesse tempo de crise, que é uma cláusula que chama alteração de risco. De novo, aqui eu estou falando do lado da Zurich, né? Então eu vou falar quais são as situações de alteração de risco dessa companhia, mas tem outras companhias que pode variar um pouquinho. A primeira delas é a troca de controle acionário. Então, se a empresa for vendida, a apólice ela para automaticamente de valer e entra no que a gente chama de prazo complementar. E aí eu vou explicar depois o que é prazo complementar e suplementar, tá? Então, esse é um gatilho de interrupção da apólice. Então, se a empresa for vendida, vou dar um exemplo bem caricato, só para ficar claro, tá? Digamos que é uma empresa inglesa que tem um histórico perfeito, nunca tive nenhuma reclamação e etc., listada na bolsa, enfim, toda perfeita. E aí é comprada por um grupo coreano que está com as informações financeiras super complicadas, que tem 1 milhão de reclamações trabalhistas e etc. Esse risco de gestão, lembrando que a gente está cobrindo o risco de gestão, muda muito para a seguradora. Então, o primeiro gatilho de interrupção da pólice de seguro de ano é quando a empresa é vendida, tá? Então, essa troca de controle acionário não significa que a seguradora não possa analisar quem vai ser o nosso sócio e resolver manter, mas existe uma cláusula que, no automático, isso acontece, tá? Tá bom. Outra coisa importante, que, de novo, nessa crise, né? Esse gatilho também é acionado em caso de recuperação judicial, insolvência, falência, tá? Então, esse tipo de situação também interrompe automaticamente a apólice. De novo, só para explicar, esse tipo de situação altera significativamente o risco para a seguradora. Então, ela se resguarda o direito de interromper a cobertura e, se for o caso, cobrar um prêmio a mais, enfim, ajustar realmente a cobertura, tá? Então, isso é muito importante, principalmente nessa situação que a gente está vivendo. Tá? Legal. Carol, e a subscrição desse tipo de produto é muito criteriosa ou não? Como é que funciona isso no mercado? Depende muito do tipo de empresa, mas eu diria que não. Hoje em dia a gente tem pelo menos aí 5 boas seguradoras que cotam pelo portal, entendeu? Então, assim, é super tranquilo. Você recebe a cotação na hora. A própria Zurich, que eu estou dando um exemplo, eles têm um facility, que já é uma planilhazinha pronta. Você pega ali, meu cliente fatura até R$1 milhão, quer contratar X, sei lá, 1 milhão de limite, eu já tenho o preço pronto. Então, isso para pequenas empresas. Sim. Grande empresa. Então, a empresa é listada em Nova York, tem a DR nível 3, sei lá, já teve envolvido em algum processo. Eu adoro esses casos, mas assim... Aí vai até o limite dos 15 dias, né? Eu adoro um problema desse, mas assim, é mais complicado, entendeu? Legal. Enfim, é outra estratégia. Tá. Mas assim, tem muita opção boa para cotação rápida, portal, enfim. O pessoal aí deve conhecer já algumas, tá? Legal. Deixa eu ver aqui. Mais uma coisa muito importante. Essa aqui é uma dica também mais de administração, tá?
Essa apólice, aí, de novo, eu estou falando aqui do clausulado da Zurich, tá? Mas a maioria também tem um conceito bem parecido. Vou voltar para aquele primeiro conceito lá que a gente conversou. Esse seguro, ele é a apólice à base de reclamação com notificação. O que significa essa vírgula com notificação? Significa que você tem que notificar qualquer ato ou circunstância potencialmente danoso que possa virar uma reclamação. E isso é um conceito muito subjetivo. Eu, infelizmente, já vi muita seguradora negar sinistro por conta disso, tá? Então, o que aconteceu? Por exemplo, vou dar um exemplo recente agora, que eu já estou orientando os meus clientes a fazerem. Poxa, Carol, por conta de toda essa crise, vou ter que mandar uma galera embora e etc. E se depois puder dar um problema no dia novo? Esses dias eu recebi uma ligação dessa da minha cliente. Já tá com a pulga atrás da orelha, notifica. Ainda não virou processo, ainda não nada, entendeu? Justamente essa vírgula com notificação poxa, envia um e-mail para a seguradora a título de aviso de circunstância, de novo, é uma notificação pura e simples, que é uma dica porque garante depois, no futuro, qualquer reclamação. Então, se isso daqui a 6 meses, 1 ano, virar realmente um processo, uma ação coletiva do sindicato, enfim, ela tinha lá as questões dela específicas, isso vai estar resguardado porque ela notificou certinho assim que ela tomou ciência. De novo, isso é muito subjetivo. Eu sei que é subjetivo, tá? Sim, sim. Então, uma orientação técnica, né? Para quem está começando a trabalhar com isso, diga para os seus clientes o seguinte: na dúvida, notifica. Olha, é um pré-sinistro isso? É um pré-sinistro? Não sei se posso chamar assim. É um pré-sinistro. Notificação, exatamente. É um pré-sinistro. Olha que louco isso, né? De você fazer a notificação. Eu não tinha ideia, né? Que tem essa... Se eventualmente acontece uma situação dessa e a empresa não notifica... A seguradora pode entender que era uma reclamação conhecida. Tá bom. Entendeu? Entendi. Porque o conceito de reclamação conhecida, ele também é, de certa maneira, subjetivo. Boa. Volto a dizer, já vi casos sobre isso, cabe a briga com a seguradora, dependendo do caso, porque não necessariamente você sabia que aquilo ia virar um processo, etc., né? Assim, você não tem como saber exatamente. Vou aproveitar esse gancho para falar sobre outra extensão que é muito importante, que se chama reclamações já existentes contra a pessoa jurídica. Então é o seguinte, quando a empresa já tem um histórico, já tem uma reclamação que é conhecida contra a empresa, naturalmente isso já é uma reclamação conhecida, né? Eu, enquanto diretora, já sabia que estava rolando um processo tributário, um processo trabalhista há anos aqui, contra a empresa, mas isso não significa que eu sabia que isso ia virar uma reclamação contra mim, diretora Carol, entendeu? Então essa é uma extensão muito importante que mata um pouco aí também dessa preocupação, tá? Então, a gente sabe, quem trabalha com seguro, realmente, o clausulado tem muita pegadinha, gente. E essa pegadinha é uma pegadinha grande. A gente está falando aqui especificamente da Zurich. Tem outras seguradoras que não têm essa cláusula, digamos, que entendem muito mais a questão da notificação como um direito, mais do que uma obrigação. Eu, particularmente, acho até que deveria ser, mas, de novo, dica, esse aqui é um clausulado referência e a maioria das seguradoras também usam esse conceito potencialmente danoso, que é, de fato, muito subjetivo. Então, resumindo a dica, na dúvida, notifica. Beleza. Show de bola. E tem uma pergunta, eu ia fazer a pergunta aqui, mas uma parecida com o que eu ia colocar. Ó, sendo assim, contrato hoje e meu cliente pode notificar algo em seguida? Não tem carência nessas notificações? Não tem nada, né? Não tem. Assim, de novo, até vou usar esse exemplo recente dessa diretora, minha amiga, que me ligou. Carol, eu posso já notificar alguma coisa? Eu falei, com certeza. Agora, se já tivesse, até porque é uma policy recente, tá? Ela contratou tem 1 mês, mais ou menos. E aí, o que ela falou? Poxa, a seguradora não vai entender que já estava rolando alguma coisa, sabe? Tal. Depende, entendeu? Justamente, se já está rolando alguma coisa, você já está recebendo um e-mail do sindicato dizendo que vai te processar, você contrata a apólice, isso tudo no processo judicial mesmo, isso vem, entendeu? O histórico dos e-mails, tudo, a gente vai saber a data, a seguradora vai saber a data. Sim. Mas se é só uma preocupação prudente, como deve ser, e essa tem sido a minha orientação para todos os meus clientes, sim, momentos de crise é a hora perfeita para você oferecer dinheiro ao seu cliente, porque é o momento que ele está mais preocupado, que ele está mais ligado, que esse negócio pode recair contra ele. Se for só uma preocupação prudente, contratei hoje, putz, no mês que vem vou ter que demitir uma galera. Não tem problema, se você está preocupado com isso, notifica, entendeu? Legal. Não tem processo nenhum em andamento, não tem nada.
De novo, a gente está sempre, em qualquer seguro isso, na verdade, partindo da boa-fé das partes, né? Sim, sim. Sempre. O princípio da boa-fé. Excelente. Não é diferente. Muito bom. Mas sim, não tem essa questão da carência. É interessante, realmente. Não tem. Meu, que aula, hein? Muito bom, muito bom. Marcelo, concordo lá com a resposta. Foi ótimo aqui. E, Carol, não sei se tem mais extensão aí. Se você pudesse... Depois eu vou fazer uma pergunta sobre os teus trabalhos, tá? Mas antes disso, se você pudesse, para os corretores que estão ouvindo a gente aqui, eu gosto muito de trazer simplicidade, dicas práticas, né? Se você pudesse dar alguma ferramenta, alguma dica legal para um corretor que quer começar a atuar com D&O. Não sei se algum nicho específico, algum ramo de atividade, enfim, alguma coisa que você pudesse compartilhar com a galera aqui. Vamos lá. Primeira coisa, primeiro preconceito que eu sempre, e é justamente esse meu trabalho, né, que vocês têm que tirar, e eu vou repetir isso, o D&O é para qualquer empresa, tá? Qualquer empresa, lógico, respeitando o bom senso. Se é uma mini empresa, ou se é uma empresa que já tem um histórico, se é uma empresa que está em recuperação judicial, enfim. Mas, de maneira geral, para qualquer tamanho de empresa, você já consegue aí começar a fazer um cross-sell, né, na sua carteira, seja dos ramos empresariais, RC, saúde, até mesmo tem super a ver, você já consegue aí ter essa noção, principalmente se você tem, por exemplo, o questionário de RC, você já consegue até saber o faturamento da empresa, né? Então essa já é aí uma primeira dica, tá? A segunda é que esse tipo de seguro, ele realmente não é o tipo de seguro que se vende sozinho, tá? Então, assim, você tem que ter uma mini etapa anterior, de pelo menos marcar um call com o seu cliente, para explicar para ele e situá-lo, né, sobre algumas questões da nossa legislação, como eu acabei de te dizer, é mais comum do que a gente imagina, então tem que explicar isso para o cliente. O que eu sempre faço, e aí é uma estratégia minha, né, é ter na manga alguns exemplos similares à empresa dele. Então, se o cara é uma transportadora, pô, você sabia que teve um super problema na semana passada, olha aqui a notícia, o diretor foi preso porque teve vazamento de óleo, e aí o cara, pô, é mesmo, caraca, pode escrever, eu vi disso. Então, assim, passa, na minha opinião, por uma etapa de educação do risco, entendeu? Perfeito. Mas adoraria, porque assim, a maioria das empresas ainda não tem, e é uma solução hoje em dia quase de prateleira, como eu disse, assim, 20 seguradoras já do mercado praticam. Eu falei aqui da Zurich, mas vou citar algumas outras, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia. Então, a IG, a Toca, a Porto Seguro, a Berkeley, a Sompa, a Generali, enfim, a gente tem a Fator, a Liberty, a gente tem N opções aí, realmente, provavelmente dá para você encontrar um parceiro. Então, a minha primeira dica é tira esse preconceito, a hora é essa, porque está com muita notícia e tal, né, sobre isso, então os clientes realmente começam a se ligar, apesar de talvez eles não estarem com orçamento, eu não estou sendo hipócrita, mas como eu disse, existe uma etapa de educação nesse seguro, e agora é o timing perfeito para você plantar a semente, porque, e aí eu estou dividindo uma experiência também, uma vez contratado, o D&O dificilmente não é renovado. Tá? Então, a diretoria, o D&O, no máximo abaixo o limite aqui, mas essa pólice aqui a gente não tem. Então, estou dividindo aí uma experiência que a retenção, de certa maneira, é grande, tá? Então, essa, enfim... Nossa, muito legal, não. É muito legal o que você falou, né? Talvez o momento agora o crucial, é de você ensinar e trazer a clareza para o cliente, né? E tem muita gente que está em casa, os empresários também estão em casa, boa parte deles, por que não começar a esquentar esse contato e já trazendo essa educação do risco financeiro, a gestão financeira que se tem na empresa, né? Por uma questão dessa. Tem muito artigo, tem muita notícia, aproveita, entendeu? Tem muita matéria-prima, né? Muita coisa legal. O seguro cyber também, enfim, não é o tema aqui, mas também está super no timing, entendeu? Para falar sobre isso. Todo mundo de home office, né? O número de ataques cibernéticos aumentou muito. A rede de casa não é tão segura geralmente quanto a rede da empresa. Então, assim, eu sou uma otimista. Eu acho que é um momento para realmente ter muita oportunidade, de certa maneira, para gente que é consultor de risco, mais do que corretor de seguros, né? Mostrar esse tipo de solução, entendeu? E plantando as sementinhas, sim, para criar uma cultura aí de gerenciamento de risco nos nossos clientes, entendeu? Independente do tamanho. Volto a dizer, não precisa ser um cliente mega sofisticado para ter D&O. Pelo contrário, entendeu? Tá todo mundo que tem funcionário que paga imposto está no risco.
Não, poxa, aqui no começo eu te falei, né? Quebrou várias crenças que eu tinha, porque eu não conhecia o produto, poxa, ficou muito claro. E para quem quiser se aprofundar, eu sei que no teu perfil lá tem um e-book, não tem? Quem quiser se aprofundar mais no produto, dá uma dica pra galera aqui. Então, dá uma dica para quem quiser se aprofundar aí, onde te achar aí. Que eu acho que é legal, né? Porque eu sei que tem gente querendo atuar em ramos diferentes aí, e eu acho que o Genovo talvez seja uma oportunidade bem interessante também. Deixei aqui o meu... @NG Expertise. É isso, né? Exatamente. E aí tá lá no link, lá, pode baixar todo mundo que chegar lá de graça. Baixar direto, gratuito, é um guia completo, super legal sobre esse seguro. De novo, sou suspeita para falar realmente, mas é uma super solução e tem sido uma super oportunidade nesse Voltou. Vamos aproveitar esses 2 minutinhos. Fala aí do teu trabalho aí, do treinamento, consultoria, né, que você estava falando. Vamos lá, exatamente. A primeira parte do meu trabalho são justamente cursos, né, treinamentos de especialização. Então, em seguro de E&O, que é esse que a gente conversou aqui, seguro E&O, que é RC profissional, seguro cyber, que são riscos cibernéticos, seguro garantia e seguro ambiental, tá? Então, essas são as minhas especialidades. Eu dou curso aí para corretores de seguro sobre isso. E a minha consultoria é basicamente uma ajuda mão na massa em alguma demanda. Então, sempre, como eu até brinquei agora, né? Sempre chegam aqui uns casos difíceis, que às vezes o corretor não conhece o produto, não está confiante, né, e etc. E aí eu atuo junto com ele, sendo o braço direito, né, uma gerente técnica aí, sem ele precisar contratar ninguém, ele faz comigo, e aí a gente acorda uma remuneração dependendo do caso, tá? Então, eu não sou corretora, eu sou justamente uma consultora e professora, né, de certa maneira, hoje em dia, de linhas financeiras aí para corretores de seguro e profissionais do mercado, porque eu, inclusive, tenho clientes, por exemplo, que são gerentes de risco de grandes companhias, que é muito legal também. O cliente interessado em saber mais sobre o produto, enfim, acabo tendo ainda, assim, alguns clientes diretos, tá? Então, é isso. Se vocês precisarem de qualquer ajuda, lá no meu canal tem um monte de material interessante também. Hoje mesmo eu postei um vídeo sobre seguro garantia. E foi super legal, André. Acompanhe seu trabalho aí, fica o elogio. Parabéns pela iniciativa. Eu vi ontem a Defensa Locatícia também, foi ótimo. Obrigada mesmo pelo convite. Adorei que você lembrou de mim com o Genovo. Não, sempre. Poxa, obrigado. Muita gratidão pela aula, né? Hoje coloquei, de fato, novamente meu chapéu de aluno. Obrigado por compartilhar, foi ótimo, eu adorei, eu tenho certeza que a galera que está aqui deve ter gostado muito também, porque esclareceu muita coisa e foi simples, né? Foi direto ao ponto. Então, obrigado, Carol, obrigado, gente. Ó, vai cair em 20 segundos aqui a nossa live. Foi fantástico, obrigado, viu? Vamos repetir mais vezes aí de outros produtos que eu sei que você conhece. Com certeza. Obrigada, gente, todo mundo pela atenção. Obrigada, André, de novo pelo convite. Valeu, obrigado. Gente, tchau, fiquem com Deus aí. Boa Páscoa, né? Boa Páscoa, boa Páscoa. Valeu.